Slenderman, o humanoide sem rosto. Se você não tivesse olhado para trás, embora fosse outono, o dia parecia longo e a curta caminhada para casa, curta. Quando a luz do sol começou a desvanecer, você e seus dois amigos deixaram o parquinho para trás e caminharam relutantemente para casa, sabendo que seriam forçados a continuar os jogos e as conversas no dia seguinte. No dia seguinte isso nunca aconteceu. Se você não tivesse olhado para trás. Mas você tinha. Virando-se apenas por um momento, você olhou para trás em direção à linha das árvores. Viu os dedos de seus galhos subindo em direção ao céu e ao lado deles a figura. A princípio você pensou que estava enganado, que seus olhos no borrão nebuloso do crepúsculo estavam pregando peças em você, mas não. Quando você olhou novamente, ele ainda estava lá. Mais alto do que qualquer homem poderia ser, mais fino até mesmo os galhos esbeltos que se estendiam sempre para cima das árvores. Ele surgiu à distância, como a sombra de alguma verdade horrível e sombria, e você soube instantaneamente que tinha que desviar o olhar, que se você não arrancasse os olhos daquele rosto inexpressivo, logo o vazio passaria por você, se tornaria você. E você andaria devagar, mas com segurança, como se fosse puxado por alguma força magnética em direção a ele, embora o temesse, embora estivesse com medo de sua altura não natural, a brancura dolorosa de seu rosto, os braços que pareciam se esticar em sua direção. E os tentáculos rastejantes atrás. Você virou. Apertar os olhos, contar, querendo não olhar, não ver, não ceder e ir até ele. Você grita para os outros dizendo o mesmo, dizendo para eles não olharem. Mas quando você abre os olhos percebe que eles já tinham olhado. Eles já tinham ido. Eventos violentos da vida real ligados ao personagem Slenderman aumentaram sua infâmia e até levaram a um pânico moral, baseado nas possíveis influências negativas e perigo que o personagem fictício representava para as crianças. Embora a adaptação e modificação por vários autores signifique que a aparência de Slenderman pode variar um pouco dependendo da fonte, as características mais comuns permanecem as mesmas. O personagem é geralmente descrito como um humanoide anormalmente alto, geralmente vestindo um terno escuro e gravata. O rosto de Slenderman é quase sempre completamente inexpressivo e muitas vezes branco ou cinza pálido, embora em algumas representações esse rosto, em branco, tenha uma boca animalesca. Slenderman é frequentemente dito ser capaz de estender ou esticar seus membros, particularmente seus braços à vontade, e tem tentáculos salientes, apenas visíveis de suas costas, ou tem apêndices semelhantes a tentáculos no lugar de seus braços. O personagem comumente habita espaços liminares, como a entrada de matas ou áreas de terrenos abandonados nas periferias de áreas mais povoadas. Embora haja uma grande variedade de histórias do Slenderman por aí, grande parte da eficácia do personagem vem do fato de que não há uma única versão definitiva, as postagens iniciais que introduziram o personagem sendo apenas citações fragmentárias ligadas a uma imagem em vez de um conto real ou narrativa completa. Muito parecido com sua aparência, no entanto, embora os detalhes alterem, alguns elementos parecem permanecer constantes, como o personagem aparecendo por bosques ou florestas, atraindo as crianças para longe de seus pais e amigos para nunca mais serem vistas. Outro tropo comum que o Slenderman exerce uma influência sobre as vítimas, tornando-os os autores de crimes ou ações violentas. Disse também que o personagem causa doenças, particularmente uma tosse conhecida como doença esbelta, e induz aqueles que o encontram ao suicídio. Estas últimas características, nomeadamente a incitação à violência ou ao suicídio, tornaram-se mais prevalentes e habitualmente associadas a personagem num caso de imitação de arte da vida após acontecimentos violentos da vida real, ou casos de tentativa de suicídio foram ligados a personagem. Apesar de alguns meios de comunicação adicionarem a aura do mito do Slenderman alegando que as origens da figura não são claras, na verdade a origem do personagem é facilmente rastreável. Slenderman em sua forma original foi criado por Eric Knudson sob o pseudônimo Victor Surge. Knudson estava respondendo a um chamado em San Fianfu,
para que pôsteres contribuíssem com fotografias digitalmente alteradas que serviriam de base para novas mitologias ou histórias. O esforço de Knudson, publicado em 10 de junho de 2009, mostrou grupos de adolescentes e crianças com a figura agora familiar de Slenderman em segundo plano. À primeira vista as imagens parecem normais, mas o tamanho anômalo da figura e o rosto sem feições, uma vez notados, dão às fotos uma sensação estranha e inquietante. Juntamente com as imagens, Knudson forneceu pequenos trechos de texto fora de contexto, supostamente relatos de testemunhas que dão dicas sobre as cenas retratadas e sua relação com a figura estranha do Slenderman. Ao anexar pequenos trechos de texto com suas imagens, Knudson transformou a imagem solitária na primeira história do Slenderman, embora de forma não linear e fragmentária. Após essa aparição inicial, o personagem Slenderman foi então escolhido por outros usuários, que o encaixaram em suas próprias narrativas ou escreveram pequenos relatos de supostos encontros com o personagem, esculpindo como fizeram algumas das características reconhecidas hoje. A cada novo detalhe e nova conta, os pôsteres ajudavam na construção de um mito em torno do personagem que, por causa de seu alcance viral e miríade de detalhes e contas conflitantes, não retinha uma versão canônica, e esse processo aconteceu rapidamente. No dia seguinte ao post de Knudson, um usuário chamado Leishod5 postou uma foto com uma história de fundo com Slenderman. Em 14 de junho, um nome de usuário Trent Mau havia usado Slenderman em sua própria história. Um usuário conhecido como Torial A postou uma história sobre uma figura na Alemanha que perseguia crianças na beira da floresta, fornecendo um ponto de referência histórico inventado para o personagem. Em 20 de junho do mesmo ano, Slenderman se tornou o assunto de uma série de vídeos no YouTube, baseada em um post anterior de Something Awful do usuário Troy Wagner. A série, que alegava detalhar interações ou descobertas sobre o Slenderman feitas enquanto trabalhava em um projeto de filme chamado Joyride Hornets. Esta série de vídeos foi apoiada por um feed do Twitter e um segundo canal no YouTube permitiu que o personagem passasse de um fenômeno baseado em texto, imagem e fórum para uma Argentina, com o personagem agora sendo referido, discutido e modificado em várias diferentes plataformas e modalidades por um número cada vez maior de colaboradores. História de Slenderman. Depois de acordar com um solavanco, a garota deitou na cama por mais alguns segundos. Estendendo a mão para acender o abajur de cabeceira, ela tentou se lembrar exatamente do que havia roubado seu doce sono. Quando não conseguiu, a morena jogou as pernas para o lado da cama e se levantou. Verificando a hora em seu telefone, ela bufou quando viu que era meia-noite, a hora das bruxas. Sabendo que o sono só iria fugir dela, ela deixou seu quarto para a cozinha, uma boa xícara de café em sua mente. Ao passar pela porta da frente, um calafrio se espalhou como fogo líquido por sua espinha. É apenas inverno, ela disse a si mesma, concentrando-se novamente no plano do café. Medir colheres, água e preparar sua xícara manteve ocupada, mas enquanto o líquido escuro fervia, ela não tinha mais nada para evitar que sua mente divagasse. O frio voltou e ela não pôde deixar de olhar atrás dela para a porta da frente. Ficou ali inocentemente, como sempre. O ferrolho ainda estava no lugar e ela não conseguia ver nada de errado com ele. Voltando-se para o café, ela fez o possível para esquecer a sensação. Com a xícara na mão, ela começou a voltar para seu quarto. Ao passar pela porta da frente, ela decidiu que uma rápida olhada pelo olho mágico ajudaria a acalmar sua mente inquieta. O frio piorava a cada passo que ela dava em direção à porta e se afastava da segurança e do calor de seus cobertores. Ela pressionou a mão vazia contra a porta fria de metal e respirou fundo antes de levar o olho para o olho mágico. A princípio, ela só conseguia ver uma escuridão escura e de alguma forma parecia girar em si mesma. Quando ela piscou surpresa, o vazio se derreteu. Ela desejou que não tivesse. Em seu lugar, estava o que ela só podia imaginar que uma vez foi um homem. Os membros eram longos e desumanamente desajeitados, com juntas volumosas se ramificando em vários braços, não muito diferentes dos galhos de uma árvore.
A criatura estava envolta em um terno preto, de alguma forma tornando a coisa mais um pesadelo para ela. A cereja do bolo proverbial, no entanto, foi o que passou como o rosto da coisa infernal. Era como se sua mente embaçasse o rosto medonho para se poupar de mais choque e horror. Ela se empurrou para longe da porta com a mão ainda pressionada contra ela. A caneca de café escaldante caiu, o líquido queimando suas pernas nuas quando ela caiu para trás e tentou rastejar para longe da porta. Ela sabia, de alguma forma, que sua mente não estava pregando peças nela. Enquanto o caranguejo se afastava da porta, ela viu como gavinhas tão negras quanto o vazio que ela viu pela primeira vez serpenteando pelas rachaduras. A garota estava presa entre o instinto de fugir e o pressentimento de não virar as costas para a porta. Quando a porta sacudiu, o desejo de fugir a dominou e ela escorregou no líquido ardente enquanto tentava voltar para seu quarto. Ela sabia no fundo que estava presa em um canto, mas tinha que se afastar da porta. A garota estava no meio do corredor quando ouviu a porta previamente trancada se abrir. Ela gritou e escorregou em uma parede, quebrando o queixo e atordoando-a. Depois disso, só havia escuridão. Nicole, uma voz quente masculina, tirou a mulher de seu transe. Quando ela se virou, ela foi recebida por um dos médicos de sua irmã. Ela assentiu, sem saber se deveria dizer alguma coisa, ou mesmo se ela pudesse encontrar sua voz se tivesse algo a dizer. Naquela manhã, ela recebeu um telefonema urgente do hospital, dizendo que sua irmã, Lindsay, estava lá. Antes mesmo de deixá-la vê-la, o médico a puxou para o lado e insistiu que conversassem com ela sobre o que poderia ter acontecido. Frases como auto-infligido e ataque foram jogadas ao redor e Nicole sentiu sua mente girar. Ela ainda não tinha entendido completamente o que eles estavam dizendo até que viu Lindsay com seus próprios olhos. Sua irmã mais nova tinha um curativo enrolado na cabeça, cobrindo as orelhas e os olhos. Disseram que era para evitar que seus olhos agora amortecidos secassem, e para tentar manter a infecção longe das feridas que Lindsay havia feito em seus ouvidos. Os médicos haviam adivinhado que ela ou outra pessoa havia enfiado um lápis neles para mantê-la desequilibrada ou para se ensurdecer contra alguma coisa. Havia uma mistura de queimaduras de primeiro e segundo grau em suas mãos, pernas e pés, do que se supunha ser o café que seus vizinhos encontraram escorrendo por toda a entrada de seu apartamento. Quando Nicole entrou no quarto de hospital de sua irmã pela primeira vez, ela pensou ter visto a silhueta de um homem na janela. Isso ela sabia, era impossível. O quarto de sua irmã ficava no terceiro andar do hospital. História cedida por uma pessoa anônima. Longe de ser simplesmente um meme instantâneo na internet, Slenderman é particularmente a maneira como o personagem cresceu na consciência do público tem sido objeto de séria investigação acadêmica no mundo dos estudos folclóricos. Com estudiosos apontando que os aspectos de coletividade, variabilidade e atuação no desenvolvimento e disseminação da história do Slenderman o identificam como uma verdadeira peça de folclore. A forma igualitária em que o personagem foi construído, seus atributos, características e intenções sendo discutidos por uma série de colaboradores diferentes e o fato de que os detalhes podem mudar dependendo de quem está contando a história e para quem é fascinante para os folcloristas, alguns dos quais argumentaram que o desenvolvimento de Slenderman desta forma demonstra um novo estágio na evolução do folclore como um todo. O argumento é basicamente que antes da invenção da palavra impressa, o folclore era espalhado de boca em boca. O esboço básico de uma história permaneceu o mesmo, mas como a história estava sendo recontada em diferentes ocasiões com atenção dada às preferências do público, detalhes e alguns aspectos da história mudariam. Uma vez que tudo foi impresso, surgiram versões aceitas, porque a história podia ser codificada. Com a liberdade, o anonimato e a multiplicidade proporcionados pela internet, essa estrutura rígida está agora se desfazendo e as características originais do folclore, onde as coisas podem ser mudadas, os detalhes variam e as especificidades tornam-se embaçadas estão retornando. O Slenderman e a forma como o personagem se desenvolveu são um excelente exemplo disso. Curiosamente,
Esse desenvolvimento colaborativo também contribui para a eficácia do personagem e se encaixa perfeitamente no fato de ele ser retratado como sem rosto. Por não ter características definíveis ou reconhecíveis, Slenderman permanece sem forma e também inteiramente maleável, da mesma forma que o bicho-papão universal. Uma criatura conhecida por ser uma ameaça por todos, mas sobre a qual qualquer um pode projetar seus próprios medos. Alguns estudiosos também apontaram como as características que se desenvolveram para definir as características do Slenderman têm suas raízes no folclore muito mais antigo. Por exemplo, o status do personagem como uma força malévola que habita a floresta ou mata e ameaça causar danos às crianças tem ecos maciços de as narrativas tradicionais do lobo mau, ou contos do cavaleiro sem cabeça, enquanto a imprecisão de sua aparência e intenções e propensão para sequestrar crianças o ligam a fadas e Fae folk, uma ligação que foi explorada por renomados estudiosos do folclore. O elemento de sequestro também liga o personagem Slenderman a outros Bagmen míticos conhecidos por levar a crianças, como a tradição europeia do Homem do Saco, que levava as crianças embora. As histórias que secam o Slenderman e sua capacidade de aparentemente atrair as crianças para vir até ele, em vez de oferecer-lhes violência, pelo menos em qualquer forma que seja explicitamente descrita nas histórias, têm fortes ecos do flautista de Amil. Essa figura mítica que tinha a capacidade de induzir os roedores a segui-lo usando seu cachimbo, e, portanto, conseguiu expulsá-los de Amilin, foi traído pelas pessoas da cidade que se recusaram a pagá-lo. Como punição, ele usou o mesmo cachimbo e habilidade mágica nas crianças da cidade, levando-as a segui-lo para fora da cidade em uma procissão hipnotizada. Foi apontado que fora da internet, The Slenderman mantém o poder de preocupar os pais porque representa a noção clássica de algo que é uma ameaça para as crianças, que eles não podem explicar ou definir completamente. Novamente, isso se deve em parte à imprecisão inerente de Slenderman, na medida em que a maioria não conseguiu definir suas origens para, por exemplo, um determinado programa de televisão ou jogo. Em vez disso, ele parece preocupar os pais por ter sido conjurado do nada e ainda ser um personagem conhecido entre crianças e adolescentes. A ideia de que o personagem relatado para ser capaz de atrair crianças e adolescentes dentro da história é tão atraente e popular entre eles no mundo real é uma indefinição de limites que os pais acharam ameaçador. Especialmente quando a influência de Slenderman se estendeu além da internet e na vida real. Em 2012, uma garota em Wisconsin foi esfaqueada 19 vezes por dois colegas de classe que atribuíram suas ações a estar a serviço ou tentar atender às demandas estabelecidas por Slenderman. Enquanto um dos autores também afirmou ter falado com tartarugas ninja e personagens da série Harry Potter, foi a referência ao sinistro Slenderman que chamou a atenção do público. Particularmente porque isso era algo que a geração mais jovem, mais experiente em tecnologia parecia estar ciente, sobre o qual seus pais não sabiam, com o chefe de polícia da área onde os esfaqueamentos ocorreram aumentando a sensação de apreensão ao comentar que a internet está cheio de coisas obscuras e perversas. Após o incidente, um pânico moral surgiu nos Estados Unidos, com pais e professores expressando sua preocupação com a possível influência negativa desse Slenderman. Essas preocupações foram levadas a um frenesi por incidentes em 2014 e 2015 que estavam ligados à mitologia do Slenderman. No incidente de 2014, uma jovem foi acusada de ter incendiado sua casa na Flórida com sua mãe e um irmão dentro. Com relatos da mídia mais tarde apontando que, entre outras coisas, principalmente Sou a ter por Atsuri o Kubo, a garota estava lendo histórias de The Slenderman. No incidente de 2015, uma série de tentativas de suicídio entre jovens na reserva indígena Pine Ridge foi ligada ao personagem que foi citado como sendo uma influência. O envolvimento de forças sobrenaturais na epidemia de suicídio foi sublinhado quando um alto funcionário da tribo Oglala Sioux mencionou a crença em um espírito suicida. Por outro lado, é interessante notar que, à medida que o Slenderman entrou na grande mídia e se tornou ligado a esses incidentes da vida real, a popularidade do personagem online mostrou sinais significativos de declínio, com uma queda maciça na popularidade e na produção relacionada.
Também é significativo que foi na sequência desses incidentes da vida real que as representações de Slenderman como uma figura benevolente ou protetora começaram a surgir. O fato de que o personagem e a mitologia do Slenderman foram construídos por uma coleção díspar de criadores durante um longo período de tempo, significa que identificar influências individuais que podem ter contribuído para a construção do personagem pode ser difícil. No entanto, é possível traçar algumas figuras, tropos e características que quase sem dúvida ajudaram a moldar a figura do Slenderman. Entre as influências que Knudson reconheceu estão Stephen King, a figura de The Tall Man no filme de terror Phantasm, o trabalho de H. P. Lovecraft, como sugerido pelo aparecimento de tentáculos, e o Mad Gasser de Maton. Uma das influências mais imediatamente óbvias não mencionadas pelo autor são os personagens de Homens de Preto, que povoam muitos programas de televisão de ficção científica e têm uma encarnação nos filmes Matrix. Normalmente, pensa-se que essas figuras representam alguma agência governamental sombria, em vez de serem críptides ou entidades malévolas em seus próprios direitos, mas o terno escuro é definitivamente uma reminiscência. Um spin-off deste tema e outra possível influência são os personagens de The Gentleman do episódio O de Buffy the Vampire Slayer, que, embora ostentem características faciais, ao contrário de The Slenderman, são seres malévolos com pele pálida, cabeças carecas e ternos escuros que têm semelhanças impressionantes com as representações do homem esbelto. Outras influências sugeridas sobre o desenvolvimento posterior do personagem são Jack Skellington do Pesadelo Antes do Natal, que novamente ostenta uma cabeça careca e pálida, embora reconhecidamente não sem características. Ele mesmo é incrivelmente magro e usa um terno escuro. Finalmente, uma das influências mais convincentes é o personagem da DC Comics, The Question. Este personagem, além de usar um terno, tem um rosto totalmente inexpressivo e tem uma estranha semelhança com muitas das representações do Slenderman vistas na arte dos fãs. Embora a existência desse personagem e a impressionante semelhança na aparência não signifique necessariamente que tenha sido uma influência direta na imagem de Slenderman mesmo conhecido pelo criador do personagem, é interessante que Knudson originalmente postou como Vitor surge enquanto estava em A Identidade Secreta dos Quadrinhos da DC The Question, é Vitor Sage.